Boa noite, graça e paz a todos vocês que estão aqui, a todos os nossos telespectadores também. Eu sempre quis falar isso na minha vida e para mim é uma gratidão muito grande estar aqui nessa noite e peço que vocês venham se conectar com Deus nesse tempo, que o coração de vocês venha estar centrado em tudo aquilo que eu vou dizer aqui, mas não é simplesmente eu, mas é aquilo que flui do coração de Deus através da minha vida. Então, nesse momento que vocês venham colocar no coração de vocês, não é simplesmente o João Miguel, mas é Jesus falando através dele. E nesse tempo nós temos falado muito acerca de superação, o que é se superar, temos falado muito acerca de vencer, de ultrapassar. E sabe, o pastor ele ministrou pela manhã, no domingo de ceia, dizendo como superar as dificuldades, as muralhas à nossa frente. E o Mauro ministrou falando sobre como vencer a si mesmo. E são grandes gigantes que tem entre nós e que nós temos que vencer eles todos os dias. E sabe, eu quero falar um pouco para vocês sobre superação também. Então, já peço que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta em João, no capítulo 16, o verso 33. A gente vai dar uma passeada pela Bíblia, mas esse é o versículo central que nós vamos tratar. Superação, um verbo transitivo direto, superar, alcançar vitória, vencer, ou tornar-se superior, ultrapassar, exceder. Ou seja, superar é vencer. E Jesus ele nos ensinou muitas coisas acerca do reino, nos pregou um reino meio que invertido, onde que para nós vencer nós temos que perder, como disse o Mauro, nós temos que nos livrar das nossas vontades, abrir mão daquilo que nos satisfaz para viver o reino, para vencer nós mesmos. E nesse tempo, agora nós vamos ler João, capítulo 16, verso 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então vamos lá. Jesus ele nos ensinou muitas coisas acerca do reino. Ele nos ensinou a sermos pessoas humildes, a sermos pessoas simples, pessoas desapegadas com a vida, pessoas despreocupadas. E isso é algo que tem ecoado no meu coração, principalmente acerca das preocupações. Nesse tempo, nesses dias, melhor dizendo, nós temos visto que nós queremos tudo do nosso modo, queremos tudo da melhor forma possível e mais rápido possível. E a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem dessa forma. Muitas das vezes a gente quer chegar num determinado lugar ou num determinado nível e não consegue porque isso requer tempo. E às vezes isso tira a gente do hoje, a gente fica pensando, não, mas amanhã eu vou fazer alguma coisa, amanhã eu tenho que fazer isso. Gente, a gente tem que parar de se preocupar tanto com amanhã e aproveitar o hoje. É algo que eu tenho aprendido e que tem fluído dentro de mim, e eu creio que é algo que vem do coração de Deus. Sabe, a preocupação, a ansiedade, ela traz muitos males à nossa saúde. Ela quebra a gente por dentro, ela torna a gente pessoas incompletas, porque a gente não consegue ter a perspectiva do que a gente vive hoje e está sempre perdido em um tempo que ainda não chegou. Quando você ainda está perdido num tempo que ainda não chegou, cara, você não consegue executar nada de forma completa. Você não consegue fazer nada com qualidade. Não adianta. Nós temos que viver o hoje e entender que agora é o melhor momento para tudo. A preocupação ela traz cansaço e desânimo. Pessoas que se preocupam demais são pessoas que não conseguem seguir em frente, apesar de olhar muito para frente. Pessoas que se preocupam demais não conseguem ir para frente. Essa é uma realidade. A preocupação ela pode trazer doenças para os nossos corpos e mentes. Doenças como gastrite, úlceras, colites, taquicardia, hipertensão, cefaleia e alergia são alguns dos exemplos de doenças causadas pela ansiedade. E ela também é responsável pelo surgimento de doenças psiconeurológicas e psicológicas. Existem níveis de preocupações e níveis de ansiedade, e todos são perigosos. Porém, eu quis destacar dois deles. O primeiro ponto para se vencer o mundo, o primeiro ponto para fazer o que Jesus falou, para se vencer o mundo,
é: livrem-se das preocupações. Esse é o primeiro aspecto. Nós vivemos nesse tempo de que o amanhã parece que é mais importante que o hoje, mas isso não é real, gente. É apenas uma ilusão que quer nos prender num tempo que ainda não chegou para poder nos impedir de fazer alguma coisa. Essa é a realidade. Por vezes a gente, por exemplo, a gente quer multiplicar a nossa célula, quer multiplicar com um líder em treinamento, e a gente fica olhando lá para frente e não consegue enxergar outra pessoa que também está se levantando. É uma realidade que a preocupação faz. A preocupação, ela tira a nossa perspectiva, ela tira e limita a nossa visão. Então que nesse tempo os nossos corações eles não venham estar limitados a se preocupar com coisas que ainda não chegaram. Lucas, no capítulo 12, verso 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto que irão comer, nem com o próprio corpo, quanto que irão vestir. Avança, João. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. E existe uma verdade, talvez um pouco ocultada, ou não tão perceptível nesse texto. E eu parei para atentar numa realidade que acontece hoje. Sabe, quando eu li isso, o corpo ele é mais importante do que a comida, me veio como se saltasse em 3D. Cara, você é mais importante do que o que você consome. Na sociedade em que nós vivemos, nós vemos que as pessoas, quem tem mais, pode mais. É sempre quem tem mais dinheiro, quem tem mais propriedades, pode mais. Não, você vale mais do que o que você consome. É tempo de pararmos de ser pessoas materialistas e sermos pessoas realistas que vivem o reino, de verdade. É tempo de pararmos de se importar tanto com aquilo que nos prende e vivemos a verdade do Evangelho de Jesus. Lá em Mateus 6, no verso 19, Jesus vai nos instruir dizendo: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E a pergunta que tem ecoado no meu coração nessa noite é: no que está focado o seu coração? Está focado em ter ou em vencer como Jesus venceu? A palavra vai nos dizer que nessas coisas, ou seja, na palavra, nós somos mais do que vencedores. Então nós precisamos nos firmar e entender no que está escrito aqui para sermos verdadeiramente vencedores. Ou seja, não é sobre ter. Vencer é muito mais do que ter. Muito provavelmente para você vencer, você vai ter que perder. Essa é a realidade do reino. Muitas das vezes, para poder a gente vencer no reino dos céus, a gente vai ter que abrir mão daquele emprego que sabe, que é no horário da célula, ou que não te dá tempo para você fazer um discipulado ou discipulados. Talvez aquela oportunidade de um curso que vai te tomar o tempo do reino. E sabe, o reino de Deus é para quem está disposto a perder. É para quem está disposto a ir além das próprias preocupações. É para quem está disposto a abrir mão da sua vontade, como disse o Mauro naquele domingo. É para quem está disposto verdadeiramente a parar de colocar vendas nos olhos com preocupações e olhar para aquilo que aconteceu na cruz e viver verdadeiramente o reino. E sabe, existe algo que está impregnado na cultura da sociedade brasileira sobre esse materialismo, essa vontade de possuir. Isso parece como uma maldição, porque já notou, por mais que todos tentem possuir, o Brasil continua sendo um país de segundo mundo. O Brasil continua sendo um país, vamos dizer, desatualizado em relação aos outros. Por mais que todos se preocupem, não, vamos gerar para ter. E não adianta nada. Vocês estão entendendo que essa preocupação, ou vamos dizer, falsa precaução, não nos leva a lugar nenhum.
Isso não nos leva a crescer em nada. Isso não nos leva a melhorar em nada. Muito pelo contrário, definha a nossa alma. Não nos permite avançar naquilo que Deus nos chamou para avançar. E muitas das vezes nós não entendemos porque nós não nos sentimos realizados dentro das coisas que fazemos. E por que será? Porque nós temos nos preocupado demais com coisas que valem menos. Essa é a realidade. Você, o seu corpo, você por inteiro, é mais importante do que você aparenta ser para os outros. Você vale muito mais do que a máscara social que você coloca. Você vale muito mais daquilo que você quer parecer ser. E existe... Essa é outra cultura que eu chamo de cultura do Instagram. A família perfeita, a vida perfeita. É a cultura do blog, a cultura do blogueirinho. E as pessoas, elas vão lá e maqueiam uma vida onde tudo é perfeito, sendo que não são. E se preocupam somente com isso. O pior é que se preocupam com isso. Se fizessem isso e não se preocupassem, ainda era tolerável. Mas eles vão lá e se preocupam em maquiar uma vida para que os outros vejam que eles têm uma vida perfeita. Vamos colocar assim. Isso é algo que também está impregnado em nossa sociedade, em nossa cultura. A necessidade de parecer perfeito. E às vezes a gente, fazendo isso, dentro dos nossos corações, dentro da nossa alma humana, fraca, por que a gente faz isso? Para ser aceito pelo mundo. Vamos ser sinceros, ninguém aqui gosta de ser rejeitado. E muitas das vezes a gente pega isso de botar uma vida toda bonitinha, toda maquiada, para quê? Para ser aceita pelo mundo, porque tem medo de ser odiado. E sabe, abre a Bíblia em João 15, no verso 18. Jesus, ele é claro ao dizer isso. Você não tem que se preocupar com uma maquiagem de vida que você tenta expor. Não tente apresentar algo que você não é. Não se preocupe com isso. Não se preocupe se o mundo vai te odiar por você expor a verdade do reino de Deus. Não se preocupe se as pessoas vão olhar para você, mas ele é todo quadrado, ela é toda quadrada, porque você está tentando expor a verdade do reino de Deus. Jesus vai dizer: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes ele me odiou. Meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, senhoras e senhores, se Jesus foi odiado, o que impede nós de sermos odiados? Jesus foi um cara perfeito e nós somos tão cheios de falha. O que impede nós de sermos odiados? E Jesus, ele é claro ao dizer que nós vamos ser. João, avança aí, João. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. E daqui está uma das verdades mais lindas da Bíblia. A gente não é daqui. Nós não somos do mundo. Existe uma promessa de um céu de glória, uma casa do Pai com muitas moradas para nós. Esse lugar não é o lugar em que pertencemos. Não é o lugar. É por isso que as preocupações não podem dominar a gente. É por isso que a gente não pode se limitar àquilo que a gente ainda vai fazer, porque nós não somos daqui. Aquele filme lá, ET pra casa. Nós vamos pra casa um dia, gente. Nós não somos daqui. Coloquem isso no coração. Eu não estou dizendo para vocês, citar uma coisa que o Mauro citou, você vai acordar amanhã de manhã querendo morrer, né? Assim também não. Calma aí, dá uma segurada. Você não é daqui, mas você está aqui por um propósito, amém? Isso aí. Então, vamos seguir. Vamos entender o que Jesus nos disse, tirar os olhos das aparências, tirar os olhos daquilo que só serve para satisfazer o nosso ego e para fazer as pessoas se sentirem acomodadas, entre aspas, vamos dizer assim. Entenda que Deus é sua suficiência. Ele nos basta.
Ele nos sustenta. Enquanto o mundo nos odeia, Ele nos ama. Entendam essa verdade. Eu não sei como vocês conseguem ouvir isso e não entender a verdade. Cara, enquanto o mundo nos odeia, Deus nos ama. Vocês podem aplaudir ao Senhor? Entendam. É a realidade do que nós temos vivido. Existe uma verdade em Mateus 6, 27. E Jesus vai dizer assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Me diz aí, qual é a magia que se faz para acrescentar 1 hora na vida? Por mais que se preocupe, por mais que você escreva horas e horas, por mais que você chore horas e horas, como que se acrescenta 1 hora a mais à vida? A preocupação, eu chamo ela de uma coisa: perda de tempo. Não se permita perder tempo, porque nós já estamos nos fins dos tempos. Então não faz sentido nenhum se preocupar e abandonar um tempo que é precioso para nós. Um conselho que eu tenho para o jovem, e eu também sou jovem, sobre preocupação. Uma certa semana aí, eu estive com o pastor no discipulado e eu estava muito preocupado com tudo, com o curso que ia fazer, com ter que estudar, com matéria em dia, com estágios, com tudo. E aí, o pastor, ele conversando comigo, ele falou: cara, aproveita, curte, é o que Salomão vai nos dizer, curte, aproveite. Claro, lembrando que tudo tem um juízo, mas cara, não permita que a preocupação tire o prazer de viver. E essa é uma realidade que eu entendi. Eu estava me tornando um cara velho, mais velho, né? Que o pessoal aí fala que eu sou bem, ó, vai orar. Fala que eu sou bem velho, mas eu estava me tornando um cara chato, mano. Um cara cético. Por quê? Vigia. Porque eu estava me preocupando demais. E isso não era saudável para mim. Deus, Ele não quer isso para minha vida. Ele tem um plano muito maior do que isso. Como eu citei aqui, como Jesus nos disse: eu venci o mundo, Ele nos chamou para vencer. Você pode repetir isso? Ele nos chamou para vencer. E sabe, o tema que eu separei dessa mensagem é esse: superação, o caminho para vencer. Nós já falamos do primeiro aspecto, que é livre-se das preocupações. Isso foi só uma introdução para aquilo que Deus quer falar através de nós. Então, vamos entender um pouco mais. O segundo aspecto para sermos vencedores e vencermos o mundo assim como Cristo venceu é estarmos dispostos a suportar as dores. Porque de fato não é fácil, meus amigos e amigas, de fato não é fácil. Muitos de nós aqui que lideramos células, alguns estudam, alguns trabalham e às vezes não sobra tempo, ou quando você vai fazer, você está muito cansado. Você vai fazer algo para o reino, você está muito cansado, mas sabe, nunca é fácil. Nós precisamos estar dispostos a suportar as dores. Hebreus 12, 2. Eu peço que o Mano João coloque aí, Hebreus 12, 2. E vamos entender um pouco daquilo que Jesus passou. Bom, vamos ler a partir B do versículo. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, verso 3, vamos lá. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem. Vamos entender uma coisa, entender uma verdade nesse tempo. A preocupação te cansa. Jesus, ele suportou toda aquela dor na cruz para que você não se preocupasse, para que você tivesse a mente tranquila para executar a verdade do reino, para viver a verdade do reino, para manifestar o reino nesse lugar. Então não perca tempo com aquilo que te prende e esteja disposto, assim como Jesus esteve disposto.
Jesus, ele entregou a sua vida. Lá em Isaías vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas iniquidades. Para quê? Para nos salvar, para que o cansaço do pecado, o cansaço das preocupações não alcançassem o nosso coração. Foi por isso que Jesus morreu. Então, nesse tempo, quando você se preocupa, quando você se lança em viver uma vida baseada em preocupações, baseada em imagens, baseada naquilo que você quer mostrar para os outros, sabe o que você está fazendo? Você está desvalorizando o sacrifício de Jesus na cruz. Não desvalorize o sacrifício de Jesus. Ele nos chamou para vencer, e Ele não quer que nós agimos ou tomamos atitudes de perdedores. Se preocupar demais é atitude de perdedor. O perdedor, ele sempre anda preocupado. Sempre. Mas o que eu vou fazer? Como eu vou chegar? Cara, em todas as coisas somos mais do que vencedores. É o que a palavra vai nos dizer. Então, sabe, um termo que eu uso muito, que eu sempre brinco quando eu tô com os meninos: cara, faz o teu e dorme tranquilo. Tá entendendo? Dorme tranquilo. Não se preocupe com o amanhã, porque quando o amanhã chegar, ele não é mais amanhã, é hoje. E hoje é dia de tacar fogo no parquinho. Então vamos entender isso. É parar de se preocupar com tanta besteira, gente. Vamos entender a verdade do reino de Deus. Vamos prosseguir. Eu falei muito sobre preocupação, entrei até no tema de tomar as dores, de aceitar e viver assim. E terminei voltando para preocupações, mas vamos lá, vamos falar de dores. Como o Mauro pregou, como o pastor também citou, a gente precisa ser perseverante. A perseverança, como o pastor citou, estou pegando um gancho, tá, pastor? Obrigado pela assistência. A perseverança, ela é grande amiga da superação. Ela é grande amiga da vitória. Ela anda de mãos dadas. Sabe, pastor? Rapidinho, levanta aqui, cara. Vem cá. Vem. Tá bonito, não tem problema aparecer aqui não. Ó. Perseverança e superação. Eles andam assim, faz assim. É assim que eles andam. Então, vamos entender a ponte, a realidade. Vamos lá. O evangelho do reino de Deus, ele não é para quem está disposto a abrir mão. Ele é para quem está disposto a vencer. Eu gostei muito do que o Mauro disse. Vou pegar o gancho na palavra de todo mundo mesmo, porque foi dita para se aproveitar. Então, vamos lá. O evangelho do reino de Deus é para vencedor. Ele é para quem quer. Ele é para os top, para os brabos do X1. O evangelho de Deus é para os top da galáxia, para o ungidão da galáxia, como o Mauro citou. É para essas pessoas. Não é para aquele desmilinguido requenguelso lá, como o pastor fala, que eu sou tão pequeno. Não. Abre mão disso, cara. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa é a verdade que tem ecoado no coração. Então para de colocar empecilhos, para de colocar desculpas, para de se auto-sabotar, cara. Você é campeão, você é vencedor. Jesus te chamou para vencer. Então vamos entender essa verdade. Outra verdade do reino de Deus. Hebreus 10, verso 38. Na parte B vai dizer assim. Vamos ler. Opa, me embolei um pouquinho, vamos lá. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não terei prazer nele. Ou seja, Deus não tem prazer nos que retrocedem. Então, filho, uma vez que tu botou a mão, tu não tira não. Não tira mesmo. Uma vez que tu entrou e falou, agora eu vou matar essa bola no peito, vou dominar, vou fazer embaixadinha, vou levar até a cara do gol. Tu vai. Tu falou que tu vai. Não tem essa não, porque não existe coisa pior do que frustrar o coração de Deus. Quando uma pessoa, ela frustra o coração de Deus, ela destrói os planos que estão no coração de Deus, ela nunca vai ser uma pessoa completa. Ou seja, ela nunca vai vencer. Nós temos que entender essa verdade. Nós somos pessoas que precisamos viver
de acordo com aquilo que agrada o coração de Deus. Até porque a alegria do Senhor é a nossa... Tá fraco, tá muito fraco para a palavra força, né? A alegria do Senhor é a nossa... Amém. Então que nós venhamos entender e viver essa verdade. Não retroceda, não pare, não desista. Eu gostei muito do exemplo que eu não lembro mais quem usou, mas pensa só se Naamã tivesse dado só seis mergulhos e falou: ah, não, já tomei banho demais desse valão aqui, deu pra mim, não vou ficar mergulhando nesses negócios aqui não, vai dar ruim, vai ficar pior do que já estava. Imagina só se ele para ali. Ele ia para casa leproso, ia chegar em casa, ia deitar na cama e ia ficar todo se coçando a vida inteira, até morrer. Vocês estão entendendo? A vitória é para quem não desiste. A vitória é para quem persevera. A vitória é para quem obedece. A palavra de Deus vai dizer o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Jesus vai dizer o quê? Que quem ouve Ele e cumpre o que Ele diz é o que o ama. Ou seja, é obedecendo. Se Deus falou, vai. Não pensa duas vezes não. Vai, meu filho. Vai que a vitória é certa. Não tem erro, não tem erro. Então vamos continuar. Sabe, nessa mesma vibe, nesse mesmo ritmo, não retroceda, não desista. Jesus vai dizer as 7 cartas da igreja da Ásia, em Apocalipse, que o prêmio é ao que vencer, como bem citou o Mauro. E é uma verdade, gente. Não tem prêmio de segundo lugar, não tem prêmio de participação e não tem prêmio de consolo. E muito menos fichinha de participação para você assinar. Cara, só vai entrar, só vai herdar o céu quem vencer. E para vencer é necessário você viver de acordo com os estatutos que Jesus estabeleceu. E acredite, não é algo tão complicado assim. Jesus ele veio e pregou um reino simples, de forma simples. Não confunda a simplicidade com mediocridade. O reino de Deus não é medíocre, ele é completo, perfeito e agradável. Não confunda. Simplicidade é porque está dentro das nossas possibilidades de viver. Jesus ele não ia chegar aqui sendo um Deus, mesmo em forma corpórea, mesmo sendo homem. Ele não ia chegar aqui e implantar aqui nesse lugar algo que a gente não conseguiria viver. Não, Jesus não é doido. Deus ele criou o homem com as limitações, ele ia fazer isso para complicar? Não, claro que não. Jesus ele veio e estabeleceu algo simples de viver para que nós consigamos viver e vencer. E Jesus é a prova viva de que é possível um homem vencer. Quem crê nisso diz amém? E ele nos dá a fórmula para vencer. Lucas 6:46. Todo mundo achou? Diga amém. Seria legal se todo mundo acompanhasse aqui comigo no Data Show. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Avança, João. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas ela não se abalou, porque estava bem construída. E essa é uma realidade que nós temos que entender. Se nós pegamos aquilo que Jesus nos ensinou e colocamos em prática, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Era que nem o trio Messi, Suárez e Neymar no Barcelona. Filho, se a bola chegava no pé dos três, era gol na certa. Não tinha o que fazer. Era igual o Pelé de cara pro gol. Não perde nunca. Não tem como. Se você segue esse estatuto que Deus colocou pra gente, se você firma a sua vida naquilo que Ele colocou como alicerce, ou seja, a palavra, se você firma naquilo que Ele colocou como alicerce também, a oração, o TSD, a intimidade, a intensidade, você vai ser bem sucedido, você vai vencer. Quem crê nisso? Vocês vão vencer. Vocês são vencedores. Jesus ele não chamou ninguém para ser perdedor. Tudo bem que nós temos que abrir mão daquilo que nos satisfaz para sermos vencedores. Mas Ele não chamou ninguém para perder. Ele não chamou ninguém de derrotado. Muito pelo contrário.
Ele nos animou para vencermos. Ele nos deu os estatutos certos. Ele nos deu a fórmula. Sabe? A verdade é que nós éramos a vitória, como chegar no céu era como uma equação que tinha a incógnita, mas você não tinha os coeficientes para acertá-la. Então, vamos entender que Jesus ele nos deixa tudo pronto para vivermos a vida e vencermos nela. Em todas as áreas. Jesus ele nos chamou para ter uma vida de plenitude. Sabe? Então, vamos avançar. Firmem suas vidas em Jesus. E uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Se perguntem isso no coração de vocês. Façam essa pergunta no compartilhar da palavra na célula. Mas, no que está firmado o seu coração? Onde está firmado? Ele está firmado na rocha? Ou ele está firmado na areia? Qual é o seu objetivo? Se você quer vencer, então firma na rocha. Se você não está nem aí para nada e é um desmilinguido da vida, então constrói sua casa na areia. Casa de praia. Brincadeiras à parte. Mas se você quer vencer, se você entende que essa palavra que eu estou falando para vocês aqui, que Jesus colocou no meu coração, se você crê nela, então construa a sua casa na rocha. Construa a sua casa. Você que está em casa, telespectador querido e amado por nós, nossos irmãos. Eu amo falar telespectador, gente. Tô me sentindo um cara, sei lá, mano, um ator, sabe? Um apresentador de programa de televisão. Mas vamos lá, continuando. Firmem a sua casa nisso. Firmem o seu coração nisso. Onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, certo? Então faça dessa rocha o seu tesouro. Faça dos estatutos que Jesus colocou o seu tesouro. E você vai ser pleno, você vai vencer. Você vai ter uma vida, não que tudo vai contribuir para a sua satisfação, mas tudo vai contribuir para o seu bem. Essa é a verdade que Paulo nos escreve. Não é para a sua satisfação, não é para inflar o seu egozinho, não. É para te fazer bem, para te levar à vitória. Por mais que você morra, por mais que você perca a sua vida aqui, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E essa é uma verdade que tem fluído no meu coração e a verdade que tem fluído nos nossos corações. Então vamos entender e viver e colocar em prática e compartilhar isso para todo mundo ouvir, para o mundo saber que Jesus é a resposta, que o firmamento que nós estamos baseados é o firmamento que o mundo precisa para ser pleno. Nós precisamos entender isso, porque quando nós entendermos vai ficar muito mais fácil de passarmos isso adiante. E é uma das condições que Jesus nos coloca. Ele vai dizer em Lucas também que não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Ou seja, se você aprende, você tem que passar. Você tem que passar adiante. Ou seja, a característica para ser um vencedor é multiplicação. Você precisa multiplicar. Você precisa gerar. Se você não gera, significa que você não cresceu, você não se desenvolveu, você não firmou a sua vida nos estatutos do reino. Ou seja, se você não gera, você não vai vencer. Então que a partir de hoje, eu não sei em quem você está pensando, mas já pensa no nome aí como forma profética para poder ser o seu líder em treinamento, para ser o seu anfitrião, para trazer crescimento ao reino, porque isso vai determinar se você vai ser um vencedor ou não. Isso vai determinar. São fatores determinantes que vão dizer se você vai vencer o mundo ou não. Então, continuando. Nós temos que entender que nós estamos sujeitos a tudo, gente. Nós estamos sujeitos a tudo. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, 12, vai dizer: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo pouco. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Nós podemos tudo
nós podemos suportar tudo, nós podemos abrir mão de tudo, nós podemos viver todas as adversidades do mundo, mas nós continuaremos firmados naquilo que Deus colocou. Nós ainda vamos ser pessoas realizadas no reino, nós ainda vamos ser vencedores, por mais que aqui nesse mundo terreno e material nós percamos tudo, nós vamos ser plenos, porque existe uma promessa de um céu reservado para nós, existe uma promessa de um novo nome que vai ser dado. Então que nós venhamos entender e viver essa realidade nesse tempo. Pare de se preocupar, suporte as dores, suporte as adversidades, se firme no lugar certo, multiplique, para que nós venhamos alcançar. E o apóstolo Paulo também vai dizer algo incrível em Gálatas 2, verso 20. Peço que vocês abram aí, João, coloca no data show para a gente acompanhar junto. Fui crucificado com Cristo, assim não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é uma realidade que nós temos que entender. Não vive mais João Miguel, não vive mais Alexandre, não vive mais Nilza, não vive mais Mateus, não vive mais Duda, não vive mais Leandro. Vive Jesus através de nós. E se você quer vencer, você tem que se deixar ser moldado por esse amor, ser moldado por esse que se entregou por nós, para que nós sejamos mais do que vencedores. É isso que nós precisamos entender nesse tempo. Em Filipenses 1, 21, Paulo vai declarar simplesmente uma das passagens ou dos versos que eu acho mais lindos da Bíblia. Nossa, vamos lá. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não se preocupe, o morrer é lucro. Por mais que você morra mesmo, é lucro. Mas eu quero falar de outro tipo de morrer. No caso que o Mauro citou muito, e eu pegando o gancho de novo, porque é assim, como eu já disse, a gente aproveita tudo, peneira aqui é fina. Vamos lá, sabe, é abrir mão das nossas vontades para que Ele ganhe forma em nós. E é lucro, é realmente lucro, gente. As coisas às nossas voltas vão mudar, o ambiente vai mudar, tudo vai mudar. Por quê? Porque não é mais simplesmente a gente, é Jesus. E onde Jesus está, os ambientes não podem mais ser o mesmo. Os ambientes em que Jesus está são ambientes de milagre, são ambientes de cura, são ambientes de manifestação do Espírito Santo. Então que nós venhamos entender isso. Eu vou avançar um pouquinho porque o tempo eu estou vendo que não me permite mais. E o último ponto que eu quero destacar que é o fator determinante com todos os nantes que existem e com todas as prolongações de palavras, é a intimidade com Deus. É o que vai definir se você vai vencer ou não. Esse é o definitivo para a sua vida. Só a intimidade com Deus vai te mostrar o caminho. Só a intimidade com Deus vai te tornar livre para viver o reino. João 8, 32. Abre aí, João. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Fala, João, avança um pouquinho. João 14, 6. E lhes responderam. Opa, peraí. Qual é, João? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai vencer se não for vivendo uma vida de intimidade com Jesus. Ninguém vai alcançar se não for vivendo uma vida de intimidade com Cristo. E sabe, quando a gente vai ler João 8,32 e conhecerão, esse verbo conhecer, ele vem de uma palavra do grego. Eu não sei pronunciar muito bem, porém eu deixei escrito aqui para eu não me perder. Vem do grego. E esse conhecer é mais do que um conhecer superficial. É um conhecer intimamente. É como o último estágio da intimidade.
É como um relacionamento entre um homem e uma mulher num casamento. É esse conhecer que Jesus está falando. Não é à toa que lá em... Vamos lá para Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos muitos demônios e não realizamos muitos milagres? Avança, João. Então eu lhes direi claramente: não os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, vamos entender, esse conhecer aqui é um conhecer intimamente. Porque a realidade é que Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele conhece a todos. Mas esse conhecer específico aqui é um conhecer de relacionamento, é um conhecer de amigo. Se você não é amigo de Deus, se você não vive uma vida de intimidade com Ele, você não vai vencer. Você não vai alcançar. Então nós precisamos entender que um dos outros fatores determinantes que vai levar a gente a vencer ou não é o nosso relacionamento, é o nosso grau de intimidade, é o nosso grau de intimidade com Deus. E sabe, isso é determinante, que nós venhamos viver uma vida de intimidade com Ele. Então, não se permita perder. Não se auto-sabote quando Jesus te deu todas as ferramentas para vencer. Não faça isso com você. Não entristeça o coração de Jesus. Não deixe o coração do seu amigo triste. Não. Não faça isso. Pegue tudo aquilo que Ele te mostrou, tudo aquilo que Ele te ensinou e coloque em prática. E nós, eu e você, cada um de nós iremos vencer. Nós chegaremos lá naquele grande dia. Nós poderemos ver Ele como Ele é. E nós contemplaremos e adoraremos Ele todos os dias em glória, em glória. Essa é a promessa que está estabelecida desde a fundação do mundo para nós. A promessa de que nós vamos viver o reino, se nós respeitarmos e vivermos de acordo com a palavra, se nós não nos preocuparmos demais, se nós nos doarmos e não nos importarmos com aquilo que acontece conosco, se nós multiplicarmos, se nós fundamentarmos as nossas vidas na palavra, e se nós conhecemos Jesus como Ele é, se nós conhecemos Ele na intimidade que Ele tem a nos oferecer, nós seremos mais do que vencedores. Apocalipse 3:21. Para finalizar, se coloquem de pé. Eu quero, depois desse verso, depois que eu ler esse verso, eu quero orar com vocês. Não ouçam isso como o João Miguel falando, mas fechem os seus olhos e ouçam com a voz de Deus para vocês. Fechem os olhos e coloquem a mão à altura do coração de vocês. Ao que vencer, darei o direito de se sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Avança. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É isso que Jesus está nos declarando. Nós precisamos vencer, nós vamos vencer. Basta respeitarmos isso. Creia nessa palavra. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado por vocês estarem aqui e ouvirem essa palavra. Que Deus abençoe vocês, e vocês são mais do que vencedores. Pastor Alexandre?